No artigo Rumo ao Feminismo Descolonial, de Maria Lugones, a autora explica a história e como enxergamos a estrutura da sociedade moderna, principalmente como o colonialismo e o capitalismo foram construídos. Lugones argumenta que a imposição colonial do gênero foi determinada pelas colônias europeias, que essa imposição foi algo central para organizar e controlar as diferentes áreas da vida, como a natureza, a economia, a religião, a política e o conhecimento. A autora destaca que essa ideia de gênero está ligada ao racismo e à heterossexualidade compulsória. Ela propõe um feminismo descolonial a partir da resistência e da transformação social. Nesse vídeo, vamos entender como Lugones mostra que a modernidade e o colonialismo não foram só sobre economia e sobre política. Eles impuseram um sistema de gênero bem específico, binário, homem e mulher, hierarquizado e totalmente ligado ao sistema de raça. A chave para entender isso é uma diferença brutal que foi criada: humanos de um lado e não humanos do outro. Os colonizadores europeus se viam como humanos, racionais e civilizados. Já os povos colonizados eram jogados para outra caixa, a dos não-humanos. Eles eram vistos como mais perto da natureza, selvagens, guiados por seus instintos sexuais, que eram sempre destacados. Se eles não eram humanos para essa visão colonial, eles também não tinham gênero. No início, não era lógica ver o indígena ou o africano como homem ou mulher, no sentido europeu civilizado. Eram mais como machos ou fêmeas, quase no sentido animal. E a sexualidade deles, que os europeus viam como descontrolada, virava a prova dessa falta de humanidade. Essa desumanização era desculpa para todo tipo de horror: estupro, tortura, controle reprodutivo. A tal missão civilizatória, no fundo, não queria transformar ninguém em homens ou mulheres europeus. Porque na lógica deles, os colonizados eram essencialmente diferentes. Eles eram não humanos, não dava para mudar a natureza deles. Esse é o ponto central para Lugones, pois a própria categoria mulher, dentro dessa lógica moderna colonial, foi instituída como branca, europeia e burguesa. Quando você tenta aplicar essa caixinha mulher à experiência da indígena, da mulher negra, não encaixa direito. Fica quase que um termo vazio dentro daquele sistema de pensamento específico. Mulher colonizada vira uma contradição. E essa imposição toda não é coisa do passado. É aí que entra a colonialidade de gênero. Não é só um evento que aconteceu e acabou. É uma estrutura de poder, uma lógica que continua operando, que continua mantendo suas hierarquias, que mistura gênero e raça até os dias de hoje. Além disso, também está ligado a outras colonialidades, do poder, do saber, do próprio ser. Outros autores, como Maldonado Torres, ainda apontam: é uma teia que ainda molda muito o nosso mundo. As pessoas não aceitariam isso passivamente. A resistência sempre existiu. E ela surge, segundo Lugones, do que se chama de locus fraturado. O locus fraturado é um espaço de consciência meio que dupla. As pessoas colonizadas vivem sob essa lógica imposta, mas, ao mesmo tempo, mantêm e recriam as suas próprias formas de ver o mundo, suas cosmologias, relações, suas espiritualidades. Mesmo sob pressão, essas outras formas revivem e se readaptam. Um exemplo concreto dessas visões de mundos que resistem é a da Bolívia. Lugones cita Filomena Miranda e a relação entre Aymara Camanhá e Uchenhá. Os dois são frequentemente traduzidos como viventes. Ela também fala sobre Chachawarmi. Chachawarmi não é só homem ou mulher. A ideia é mais que um par complementar dinâmico. Está muito ligado à comunidade, à terra, a conceitos como Suma Camanhá, ao bem viver. Mas a tradução não é fácil. A própria dificuldade em traduzir já mostra essa diferença profunda. É o que Walter Mignolo chama de linguajar na ferida colonial. É usar da linguagem para resistir a essa lógica única imposta. Na prática, o feminismo descolonial para Lugones é uma praxis, o que significa que não é só uma teoria na estante, é ação e reflexão juntas. É uma luta que primeiro reconhece que essas opressões todas estão amarradas pela colonialidade. Para lutar contra isso, não dá para usar apenas a categoria universal mulher. Isso já vemos que é problemático. O caminho é aprender com as histórias de resistência que vêm desse locus fraturado. Valorizar as experiências comunitárias, as cosmologias e também a experiência vivida nesse lugar de fratura. A união entre essas mulheres vem da coalizão. É uma ideia inspirada, por exemplo, no feminismo negro dos Estados Unidos. Construir alianças a partir do reconhecimento e do respeito às diferenças. Não tentar apagar as diferenças e não tentar buscar uma unidade artificial, mas sim uma força que vem justamente do reconhecimento dessa diversidade.
Em resumo, a colonialidade não foi só opressão. Ela construiu o gênero do jeito que a gente conhece hoje, de um jeito hierarquizado, racializado, tentando apagar tudo que é diferente. Mas essas outras formas, essas outras visões, continuam existindo nesse espaço fraturado. A resistência está viva, recriando possibilidades o tempo todo. Mas como perceber essa colonialidade do gênero no nosso cotidiano? Mas como isso pode desafiar a gente a repensar as nossas identidades, as nossas relações, até as nossas próprias lutas? É uma ótima reflexão. Que outras formas de viver, de se relacionar, poderiam surgir? E se a gente conseguisse olhar um pouco além dessas caixinhas que a modernidade e a colonialidade impõem? Mulheres, gênero, poder e resistência são temas que se cruzam frequentemente no tema da colonialidade. Mas, como pensar o gênero quando ele mesmo é uma construção colonial? O que significa resistir à colonialidade de gênero? A colonialidade de gênero é um legado vivo na modernidade. Ela estrutura as relações de poder baseando-se em gênero, raça e classe. Maria Lugones alerta que a categoria mulher colonizada não existe como algo fixo ou universal, pois as experiências de cada mulher são únicas. Por isso, propõe focar nos seres que resistem a essa colonialidade. Para Lugones, a resistência não é o fim, e sim o começo. Ela surge no movimento entre sujeitificação e subjetividade ativa, ou seja, a capacidade que cada sujeito oprimido tem de resistir ao poder que o constrange. Descolonizar o gênero é uma praxis, um ato de transformação da opressão. Isso, pois o sistema colonial impôs um modelo que ainda atravessa a modernidade. Lugones nos chama a pensar em como a resistência nasce nas tensões dentro desse sistema. Faz uma reflexão a uma ética de múltiplas subjetividades. A diferença colonial é quando o poder colonial impõe seus controles, e as histórias locais entram em confronto com essas narrativas. É o lugar de enunciação fraturado, da qual surgem novos saberes, ou chamado pensamento de fronteira, um espaço de contestação e reconstrução dessa imposição colonialista. Resistir à colonialidade de gênero é habitar em um locus fraturado. Esse lugar marcado pela tensão entre a opressão e a resistência. O feminismo descolonial propõe que reconheçamos essas diferenças sem apagá-las. Que criemos conexões profundas para celebrar a pluralidade. Que enfrentemos juntos a colonização, o racismo e o patriarcado. O futuro do feminismo está no reconhecimento dessas diferenças, um lugar onde a solidariedade e a pluralidade sejam centrais. É um movimento que promove diálogo e abraça as diversidades, lutando contra esse poder global que busca oprimir.